Arquidiocese do Porto tem um novo bispo auxiliar. Dom Armando Esteves Domingues é ordenado este domingo na sede de Viseu e nos próximos dias entra nas terras durienses. 70 vezes 7 foi ao encontro deste bispo. Tenho comigo o Dom Armando Esteves, vai ser hoje ordenado bispo auxiliar do Porto. Quem é este novo bispo auxiliar do Porto? Sei que nasceu em Oleiros, mas com tenra idade veio para Viseu. Exatamente, eu nasci num pequeno lugar encostado à Vila do Leixo chamado Cocharro. Sou o oitavo de 11 filhos, 11 irmãos, e nasci, portanto, num ambiente muito familiar, de muita família, de muito trabalho. Desde pequenito sei o que é trabalhar, sei o que é ajudar os pais, sei o que é ajudar os irmãos, sei o que é ser ajudado pelos mais velhos e poder também sempre ajudar os mais novos, porque havia mais velhos e mais novos. E sei o que foi ver sair de casa irmãos mais velhos para trabalhar, por causa da casa, e também sei o que é depois irmãos mais velhos ajudarem os mais novos a estudarem e a ajudá-los a crescer na vida. Ambientes que hoje é mais difícil de encontrar. Para Sim. já, famílias numerosas são muito poucas atualmente. Exatamente. E eu chamado trabalho infantil. Na altura não era trabalho infantil. Não havia trabalho infantil. Havia, e sim, uma casa com família, com pessoas, onde os pais e os mais velhos ensinavam os mais novos, onde nós gostávamos também de poder ser úteis, e muitas vezes era voltar da escola e poder ajudar ou nos trabalhos da terra, ou nos trabalhos da casa, ou até mesmo tirar as ovelhas e as cabras. Não sei se sabe o que é que isso quer dizer. Tirar as ovelhas era levá-las aos pastos. Do curral para o pasto, depois trazê-las novamente. Andar à frente dos bois que lavravam a terra. E mais tarde, já quando estava a estudar em Viseu e ia de férias, muitas vezes ajudava o meu pai na construção civil. Ele era naquela altura era pedreiro, mas fazia todas as artes. Ele pegava, por exemplo, em casa de imigrantes, construía-as da raiz até ao telhado. E nós, nas férias... Um homem multifacetado. Sim, como aliás os homens daquele tempo. Mas o meu pai era um artista, era pedreiro por profissão, mas fazia tudo o que era preciso. E depois o que não fazia chamava. E eu muitas vezes o ajudei também e aprendi muito na construção civil com ele, que me serviu pela vida fora. Trouxe essa experiência que aprendeu com o seu pai para a vida de padre? Quer queiramos, quer não, trazemos do berço muita coisa. A família é o centro da sua atividade pastoral. Desde o início constatámos que havia aqui muitas famílias novas. São bairros novos, aliás, da cidade, e muitas famílias, até quem vem de fora, ao chegar à cidade, procuravam uma comunidade onde trazer os filhos, onde colocar na catequese. E esta paróquia foi sempre, nesse aspecto, muito acolhedora, porque estava em expansão. E porque tinha instalações novas e porque tem condições também para acolher. Aliás, este espaço que vê aqui é um bocado como uma mãe que estende os braços e que acolhe, não é? E o acolher significa que a Igreja tem uma das características muito importantes do dia de hoje, ser mãe. Acolhedora, que não pede bilhete de identidade nem rótulos, mas que acolhe a todos. E ao mesmo tempo também tem a outra dimensão, que é o envio. Tem uma estrada mesmo à porta, o mundo é lá fora, pronto. Eu muitas vezes digo isto: corram daqui para fora, que já cá estão há muito tempo, não é? Ide, porque a missão agora é lá fora, não é? Mas ali sim são árvores, também faz parte deste meio ambiente. É o mundo, é o mundo. Olha, no ano da Laudato Si, isto muito servia, não é? Também para nos sentirmos no meio desta natureza. Na Laudato Si, o Papa Francisco é um homem que indica e pede aos cristãos para saírem para as periferias. Também é isso que faz, sair para as periferias? Quando saiu Amoris Laetitia, a frase que nós tínhamos por dentro, ali, para que todos vissem, mesmo quando estavam na missa, é: todos, uma igreja, todos em missão. E cá fora é igreja em saída. Portanto, nós adotámos mesmo esse lema como uma das nossas características de comunidade. Acolher para ser igreja, mas também enviar para ser mundo. Os leigos não são precisos cá dentro da igreja, só para se vir encontrar com o Senhor, para celebrar a Eucaristia, mas depois são precisos lá fora. Isto dizemos-lhe muitas vezes, não é? Corram, desapareçam. A estrada é o símbolo do caminho. Portanto, ao sair do adro, temos imediatamente uma estrada, temos um caminho. As famílias, segundo sei, sempre foram um ponto forte das suas tarefas pastorais. As famílias e os jovens.
Sim, tenho assim, Pelo menos alguma dizem. predileção por isso. Sim, sim, sem dúvida. Penso que, nunca sei, só Deus é que sabe, mas creio, até porque venho de um ambiente de família e eu hoje já tenho 17 sobrinhos e 16 segundos sobrinhos, portanto já é uma família muito grande. E porque sou um homem nascido numa família onde nós somos efetivamente muito irmãos, muito amigos e muito parceiros, isto é a Igreja. Se a Igreja não for família e se as famílias não se sentirem a Igreja, não estamos cá a fazer nada, porque no fundo a família é o coração da humanidade, é o coração da Igreja. Há pouco falou-me do seu pai, que era multifacetado, e a sua mãe? A minha mãe, Recebeu mais influências da sua mãe ou do seu pai? a minha mãe era uma verdadeira mãe. Era uma verdadeira mãe, portanto, era a que cuidava da casa, era a que cuidava dos trabalhos todos da casa, era a que geria a casa. O meu pai trabalhava, mas a minha mãe é que acabava por gerir. E ela, quando se tomavam decisões na família, a mãe estava lá sempre. E para nós, como é evidente, passando o dia com ela, ela formava-nos muito e deixa, creio que em todos os filhos, em mim particularmente, deixa-me alguma influência. Pois era uma mãe inteligente, muito inteligente à sua maneira. Lembro-me de um pormenor, não tem nada a ver, mas agora lembrei-me de repente, em que ela percebia as ansiedades dos filhos. Um dia disse: "Oh mãe, esta noite tive um sonho." "Então o que é que tu sonhaste, meu filho?" "Olha, sonhei que tinha um terço." Passados uns dias, ela arranjou-me um terço belíssimo, que me acompanhou durante muitos anos, e um terço que não devia ter sido barato para ela. Se calhar foi um embrião da sua vocação. Não sei dizer, mas muitas vezes me lembro ao falar de vocação em pequenas coisas. A minha mãe, quando chegava à igreja, levava sempre 4 ou 5 ou 6 filhos com ela. Era a galinha e os pintilhos, portanto era conhecida, a tia Rosa era conhecida pelos seus pintilhos que trazia. Então ficávamos todos assim sentados no banco ao pé dela, quando eu era pequenito, até aos 10 anos pelo menos, depois de 10 anos vim para Viseu, mas muito me lembro dessa influência da mãe, sem dúvida. A minha mãe ensinava-nos a rezar, ensinava-nos a ser educados, tantas vezes dizia: "Ó filho, não me envergonhes a cara." Se na escola ou em algum sítio as coisas não corriam bem, também podíamos estar certos que se calhar em casa nos acertava o passo, né? Às vezes os passos derivavam um bocadinho e ela nos acertava o passo com um aconchego de mão. Era sempre uma mãe presente. Houve uma imagem, aliás, do sínodo que eu penso que eles colheram e que já comentámos aqui algumas vezes. A imagem mais feliz do sínodo, sabe qual é que ficou? Quando os bispos com os jovens fizeram uma caminhada de 6 km pelas colinas de Roma. Finalmente, pensar bispos e jovens a caminhar juntos. Não é que isto não tenha acontecido já muitas vezes. Mas é difícil. Sim. E caminhar juntos significa o quê? Deixa caminhar os jovens. Não são os jovens que caminham atrás do bispo, nem o bispo atrás dos jovens. Os jovens vão a caminho, a Igreja caminha com eles e eles, desejosos de caminho, e por isso são tão propensos e inclinados à ação social, ao apoio a qualquer iniciativa que se lhes proponha útil à vida. É bom perceberem que Cristo se põe a caminho com eles. Não é o bispo, não é o padre. Não Na estrada de asfalto ou de terra batida? E, se possível, no meio de silvas e pedras. Porque o jovem passa por todos esses caminhos e nós, às vezes, mantemos-nos nos caminhos de tapetes dourados ou de tapetes de caminhos alcatifados. Não quer ser um bispo então de tapetes dourados? Quer estar com os jovens, com as famílias? Gostaria de dizer que, se um dia me viria acomodarem demasia a isso, me mandem para casa. Qual casa? Para casa, aquela casa onde eu possa ser útil dessa forma. O Papa diz uma coisa muito bonita que... Já reparei, peço desculpa interromper, já reparei que vai buscar bebe muito do Papa Francisco. É um Papa que o está a marcar. Está-me a marcar e muito. No dia em que ele tomou posse, já agora assim uma espécie de um pormenor, eu estava para ir celebrar às 7 horas, mas ainda soube antes quem era. E ouvi as palavras dele. Quando cheguei à missa, sabe o que é que eu disse? Rezemos porque a igreja hoje mudou. O Papa chegou e disse: "Buonasera, boa tarde. Eu sou o vosso bispo que vem... Rezem por mim." Assim, ali, no tapete como eles. E à despedida disse: "Bom jantar." Exatamente. Não, esta afabilidade, que não é só do Papa. O Papa Paulo VI foi o primeiro que me marcou, quando ele, com algumas atitudes devidas, já exemplares, quando ele fala da civilização do amor. Falar do amor nessa altura era quase uma coisa complicada. Falar da civilização do amor
era já uma palavra muito revolucionária e, de facto, lembro-me também depois das últimas palavras dele, que certamente eram iguais às da vida, e nós, uma frase que diz que saberá morrer quem soube viver, e o Papa dizia, nas vésperas de morrer, Paulo VI, eu lembro-me também desse dia de uma chuva torrencial, eu encontrava-me num campo de trabalho de jovens nessa altura, e então ele dizia, há muito tempo tenho as minhas malas preparadas para esta caminhada empenhativa. Questo impegnativo viaggio era a expressão do Papa, nunca mais a esqueci. O Papa tem outra expressão muito interessante, que é isto: espera que toda a comunidade eclesial perceba a importância desta nova época de nova evangelização. Uma época nova, com uma evangelização nova. O que é que ele é para o Porto? Eu, quando fui nomeado, senti um certo pânico. O Porto, uma diocese enorme, uma diocese com muita vitalidade. Eu mesmo, depois me apercebi que a diocese de Portugal que mais conhecia, até no seu caminho pastoral, era o Porto, porque as redes sociais hoje são muito, proporcionam-nos isso, e a internet, e aquilo que se escreve e que se põe, e eu há anos que ia acompanhando o plano pastoral do Porto, talvez há uns 6 anos, Parece que já estava a antecipar. Não, se calhar porque fazendo às vezes buscas de certas coisas nas dioceses, não é? Porque trabalhando também na diocese de Viseu, a gente gosta de ver outras coisas e os olhos prendiam-se-me, quer à imagem, quer à palavra do Porto. O que é que eu levo para o Porto? Passado esse momento, não é, de pensar nesta grande diocese, eu fiquei muito tranquilo, eu vou ser um bispo auxiliar. Eu vou ter muito tempo para escutar, para aprender, para descobrir o que é o Porto. Agora também, depois, sentir que não levo alforjes, que não levo nada de especial, a não ser É um homem de pontes. O Porto também é uma cidade das pontes. É, muitas pontes. Também é isso que vai fazer não, pontes. Eu, na vida, sempre valorizei a diversidade. Ali no Porto, irei para fazer aquilo que Deus me pedir, não é? Costumo dizer às pessoas, vocês não me deem os parabéns, continuem a pedir a Deus que eu possa ser aquilo que Ele quer de mim. Já sentes saudades desta paróquia? Já, porque é que eu não ia dizer que não? Como sinto saudades desde as primeiras, quer lá Covas do Rio, São Martim das Moitas, Reiris, Gafanhão, que foram as primeiras paróquias onde eu estive 2 anos e meio, que andava a desir lá perdido pelo meio das serras, e que era o sítio, antigamente dizia-se que era o sítio de castigo dos padres que se portavam mal, claro que não tem nada a ver com isso, nem por mim nem pelos outros, não é? Mas por ser difícil. E eu fiz com toda a alegria do mundo essas paróquias, como depois estive no Viso, não tenho. Qual é que é o seu lema episcopal? O meu lema episcopal Até temos aqui a companhia de cães e tudo. É verdade. De vez em quando também aparecem os animais. O meu lema é Eis a tua mãe. Porquê é que escolheu esse lema? Eu podia, olha, por várias razões. Bem, a primeira, porque, olha, quando fui para essas paróquias, o Dom José Pedro da Silva mandou-me, essas paróquias de Faria há pouco, lá na Serra, mandou-me e eu disse-lhe que sim. Eu já tinha tido um ou outro que tinha dificuldades em ir, portanto não estava disponível, e chamou-me e eu disse-lhe que sim. Na altura, diz-me ele assim, olha, mas olha que Nossa Senhora tem grandes planos para si. Eu olhei para ele, a mesma coisa, isso já tinha dito que vou, pronto. Depois, muito interessante, as últimas paróquias onde eu estive, todas eram, a padroeira era sempre Nossa Senhora, em várias denominações, como aqui, Senhora do Viso. Mas as anteriores, quer Torredeita, Boa Aldeia, Farminhão, depois São Salvador, com os 3 lugares, sempre dedicadas à Nossa Senhora, que é Nossa Senhora. Depois porque fui descobrindo na minha vida que que Maria era muito mais do que o centro da minha oração, das minhas devoções, não é? Porque em cada momento da vida ela me soube levar até Jesus. Nunca fiquei pelo caminho, nem nunca fiquei preso a Maria. Porém, ela foi aquela que gerou Jesus na igreja, tornou-se por isso mãe e continua a ser mãe. E há um momento especial onde eu vou buscar a inspiração para este lema, que é quando me pergunto a mim próprio, que pastor é que vais ser? E para mim, o bom pastor é Jesus Cristo, mas o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. E quando é que ele deu a vida definitivamente, totalmente, ali na cruz? Portanto, para mim, o bom pastor é aquele que,
e este eu gostaria e peço para mim, que me consiga identificar sempre em Cristo crucificado, que ao dar a vida se preocupa pelos outros, com os outros e não consigo próprio. João, eis a tua mãe. É um bispo muito mariano. Eu não sei se o Evangelho me fez um pouco mais à semelhança de Maria, porque o Evangelho não é o que Cristo nos dá para nos explicar quem é Deus. E eu ali todos os dias tenho a fonte de inspiração. E digo-lhe uma coisa, quando naqueles dias difíceis em que me chamaram, me deram a notícia, o meu bispo, o António Luciano, que foi ele. Quero recordar esse momento. Onde é que estava? Estava na paróquia e fui chamado pelo bispo e eu disse, bem, mas o que é que... Eu quando lá cheguei não era muito habitual, assim uma segunda-feira ao fim do dia ele precisar da minha ajuda, era vigário-geral, portanto era natural que me ligasse, e eu até lhe disse, olha, se quiser eu deixo já, tenho aqui umas pessoas para atender, mas combino outras horas, e ele disse, não, vem cá ter logo às 7h30, pronto. E eu fui, ele fez uma oração antes e disse-me a notícia, deu-me a notícia e eu fiquei em silêncio e agarrado à cabeça, a pensar o que estava a passar naquele momento por mim. Começou a bater mais forte e isto às vezes depois até quase vem aquela tentação da emotividade, mas foi um momento também importante, não é? Que eu procurei ali com ele, viver diante de Deus, na oração, concentrar-me, ultrapassar o choque. Demorou muitos dias, mas olha, sabe o que é que me ajudou a ultrapassá-lo? Não, mas gostava de saber. É que um primo meu que vivia no Porto, que estava para partir para a eternidade, mandou telefonar-me que me queria ver antes de morrer. Então eu no dia seguinte já pude aliviar a mente e fui vê-lo, confessá-lo, dar-lhe a santa unção e fazer um contrato com ele. Olha Zé, o que for primeiro, se eu for primeiro peço a tua cura a Deus, mas se tu fores primeiro ficas-me a proteger todo o tempo que eu estiver no Porto. Já estou descansado. Já está a protegê-lo. Já está. E depois fui fazer o funeral e olha, interessante, fui fazer o funeral em Coimbrões, o sítio onde o Dom António Francisco tinha celebrado a última missa. Nota-se que também o Papa Francisco é um homem que o marcou e o Dom António Francisco, o anterior Bispo do Porto, também o marcou. Pronto, éramos amigos aqui próximos de diocese, mas deu-se algumas coincidências, pronto, só como coincidências. Eu admirava muito o Dom António Francisco, porque ele foi aqui nosso colega de trabalho, até na área social, algumas vezes me encontrei com ele, conversávamos muito, cheguei a visitá-lo no Porto, pronto, mas como amigo. Agora dei conta, não é? Dei conta e fui dando conta da grandeza da alma do Dom Francisco, não é isso? Um homem continuarei sempre a admirá-lo. Cheio de misericórdia, com um sorriso, sempre também uma forma afável de dialogar com as pessoas. Vai levar também esse estilo de Dom António Francisco para o Porto? Eu gostaria... Foi um homem que marcou muito a diocese do Porto. Sim, eu sei. Sobretudo, ele espantava-me sempre pela bondade. Eu gostaria de ser bondoso como ele, mas também gostaria de ter as características do Dom Manuel Linda, do Dom Pio, do Dom António, do António Augusto. Isto é, cada um tem certamente uma riqueza inesgotável lá dentro e eu sei que vou aprender muito com eles. Temos falado muito em trabalho. E hobbies? Não tem hobbies? Um bispo também deve ter hobbies. Neste caso, um padre também tinha hobbies. Tenho. Ultimamente tem sido complicado. Eu sempre gostei Eu joguei futebol nos tempos de seminário, nas paróquias. Aqui já não. Já tinha, a idade também já começa a pesar, não é? Pois, e mesmo assim eu gostava, quando estava na Força Aérea como capelão e nos paraquedistas, eu fazia muitas vezes 10 km em Monsanto, a subir e a descer, e depois ainda ia jogar futebol, portanto sempre gostei muito de exercício físico. E gosto do futebol também como desporto e de outros desportos. Ultimamente não tem sido fácil ver sequer os jogos de futebol, mas gosto, tenho hobbies, tenho esse. Também gostava de ir ao cinema, ultimamente não tenho feito isso, gosto de um bom cinema, de uma exposição, pronto. Viajar. Gosto muito de viajar e tenho tido oportunidades muito grandes de viajar, até porque tenho um compadre que é diplomata e tenho um compromisso com ele, de ir sempre a todos os sítios onde ele está. Então é bom que ele mude várias vezes de sítio. Mudou vários sítios, imagino que conseguia ir à Finlândia, à China,
às Filipinas, a Seul, à Coreia do Sul, a Barcelona, agora ainda não fui onde ele está. Vou ver se tenho que ver se encontro uma altura para lá e estar na Noruega, como embaixador. E literatura? Também deve, para além dos livros de teologia, também ler um romance, escritor português. Sim. Ultimamente tenho procurado ler, até porque ler Tolentino Mendonça. Ah, é? Pronto, Sofia de Melo Barainer, sim. Mas ultimamente tenho procurado ler os livros todos dele, porque me parece que há ali um filão, tanto da linha do Papa como deste diálogo com a natureza, quando ele diz que Pai Nosso que estais na terra, não é? É como que dizer que o nosso rei é um rei ao contrário, não é? No Cristo Rei podíamos dizer, usar um bocadinho essa palavra se olharmos na cruz, é um rei ao contrário. E o Tolentino Mendonça ajuda-nos a pôr Deus em tudo, não é? Até neste diálogo entre crentes e não crentes. Isso, o grande desafio nosso, porque às vezes nós pensamos as nossas atividades e a nossa evangelização para quem já está dentro, assim, o tratar das ovelhas gordas, o tratar as ovelhas gordas do rebanho e esquecemos as outras. E as nossas atividades deviam ser cada vez mais preparadas a pensar no mundo, em quem não tem, em quem não acredita. E se as prepararmos com uma linguagem que eles entendam, todos caminham. Nós habituámos muito a uma linguagem hermética e fechada. Mas ultimamente tenho procurado o Tomás Ali, que também é um autor que eu tenho lido e que ando agora novamente a ler um livro dele, porque procurar também, para mim, abrir janelas para perceber o que é esta nova evangelização, não é? Que não é só para os de dentro, ou não é só para os batizados esquecidos, mas é para todos aqueles que até nem se interessam de Deus. Se nos lembrarmos dele, a nova evangelização acontece. Se tivermos linguagem para eles, temos para todos. Eu aprendi desde o seminário, com a ajuda de outros padres mais velhos, eu aprendia que nada é meu. E ainda hoje é assim. Eu aprendi, já no seminário, o pouco que tínhamos ou nada que tínhamos, a partilhá-lo uns com os outros, em equipa. Não é? E isto continua pela minha vida fora, mesmo como padre. Eu, quando tenho dinheiro, partilho. Não tem sentido eu deixar acumular dinheiro. Não tem sentido, eu sempre tive tudo e nunca me faltou nada, e devo dizer aqui um pormenor de providência na minha vida, em que nós, sendo 11 irmãos, o meu pai não tinha propriamente meios para nos fazer estudar a todos. Os mais velhos ajudarão os mais novos mais tarde, mas eu fui ajudado por uma madrinha, uma pessoa que nem sequer era da minha família, e que disse, não, ele pode estudar para o seminário, que não lhe vai faltar nada. E daí para a frente a minha vida tem sido sempre esta, nunca me faltou nada, nada. 100 vezes mais. Eu quando digo que tenho que ir visitar gente e que tenho ido a países, a maior parte das vezes sem despesa nenhuma. É? Fui à Terra Santa sem despesa nenhuma, fui aos Estados Unidos trabalhar 2 vezes, ainda me pagaram as viagens e trouxe dinheiro. Portanto, estas minhas grandes viagens são sempre frutos da providência. Depois, claro, também há outras viagens em que eu aproveito para ir a buscar formação, para ir fazer um retiro, para ir fazer um encontro internacional. Pronto, gosto de viajar. Eu, com 17 anos, comecei a viajar todos os verões para a Europa. Eu fui apanhar pêssegos, o primeiro ano foi duro, muito duro. Apanhar pêssegos? Sim, na Itália. E depois o fruto desse dinheiro era enviado para seminaristas do terceiro mundo que não tinham dinheiro para estudar. Na altura nós éramos considerados um país rico, imagino, na década de 70, nos finais da década de 70, éramos considerados um país rico comparado com outros países do mundo, sobretudo nestas necessidades de rapazes que queriam estudar teologia. Dr. Armando, foi um prazer falar consigo. O prazer foi meu. Muito obrigado. O prazer foi meu. Espero que tenha uma boa entrada aqui na Diocese do Porto. Muito obrigado, Luís Filipe. Obrigado. E que Deus vos ajude também no vosso trabalho. Obrigado também.